Na verdade, o Setembro Amarelo foi um movimento organizado para a gente falar sobre o suicídio por conta de um fato que aconteceu nos Estados Unidos com um garoto que chamava Mike. Ele tinha um Mustang pintado de amarelo, né? Ele era conhecido como o Mustang do Mike, né? Ele e o carro era uma marca dele, e ele cometeu suicídio, né? Dentro do carro. E aí as pessoas que conheciam ele não puderam perceber que ele precisava de ajuda. E no dia do velório, os amigos fizeram cartões e uma fita amarela escrito para: se você precisa de ajuda, né? Se você precisar, peça ajuda. Essa campanha é extremamente importante como um meio de prevenção mesmo, porque para diminuir o preconceito, o estigma, os tabus, né? Para poder falar de doença mental, para poder falar de suicídio, né? Existe essa ideia de que falar sobre o assunto pode, né, desencadear. Não é isso. Na verdade, precisa falar. As pessoas que estão passando por isso, elas querem poder contar, mas na verdade, nós enquanto sociedade, eu penso que, não querendo julgar, mas talvez estamos falhando no sentido da empatia mesmo, né? Eu entendo o suicídio como sintoma de uma doença que não foi bem acompanhada, né? De uma doença que não foi tratada, ou porque a pessoa também não procurou, ou por conta dessas resistências todas em relação ao tratamento, que eu acho que, falando para a sociedade, né? Seria também essa parte, porque a família, os cônjuges, quem está perto, tem um preconceito muito grande em relação às medicações. Quem não entende, porque entende a doença psiquiátrica como frescura, falta de Deus, falta de trabalho, falta de se ocupar, fragilidade, acaba, além de não fazer esse familiar manter o tratamento, ele desencoraja a pessoa a tomar o remédio. Então, o que me deixa muito triste é perceber que a psiquiatria ainda hoje ela é vista com muito preconceito. Então, tudo isso interfere com que uma pessoa que porta uma doença crônica mantenha o tratamento, ou que esteja num episódio depressivo em determinado momento da vida, faça o tratamento certo para evitar esse sintoma que seria a ideação suicida, o comportamento suicida, as tentativas e de fato, né, conseguir efetuar. Nos casos mais graves, além da alteração de sono, insônia ou hipersonia, a alteração do apetite, hiperfagia ou diminuição do apetite, a perda de interesse em atividades que antes tinha prazer, a pessoa deixa de ter essa anedonia, né? Uma incapacidade de sentir prazer. E um humor deprimido. Então é uma tristeza, mas não é reacional a coisas da vida. É uma tristeza constante, diariamente, praticamente todos os dias, e na maior parte do dia. E isso tem que superar um período de 2 semanas. Então, assim, para você caracterizar, né, a depressão. E nos casos mais graves, existe uma agitação psicomotora, outros ficam lentificados, apáticos, né, um afeto mais embotado. E tem o pensamento de morte, né? Às vezes a gente deseja a morte, os pacientes relatam: eu queria que Deus me levasse, mas não tenho coragem, por conta do meu filho, ou por conta sei lá do quê. E depois a ideia de se matar, depois o planejamento e a concretização disso de fato, né? Temos aí o Setembro Amarelo, né? Que é o mês de prevenção ao suicídio. Tem uma grande importância na questão da valorização da vida. Mas antes da gente pensar a questão da própria valorização da vida, é importante a gente tentar entender formas que a gente pode prevenir da pessoa, dela não ficar doente, formas de que vai trazer um bem-estar para a vida dela e que vai auxiliar dela a manter uma vida com bem-estar, se sentir bem, seja trabalhando, estudando. As taxas de suicídios veio crescendo muito nos últimos anos, ainda mais depois da pandemia, que a gente passou por um processo de recolhimento das pessoas, né? E com o tempo a gente já começa a acumular muitas coisas, muitas tristezas, coisas que não foram bem resolvidas tanto no campo mental, emocional, e que isso acaba nos trazer um determinado estresse, ou uma determinada depressão, uma determinada ansiedade.
E quando a gente acaba não tratando isso, acaba nos levando mais para baixo. E uma das alternativas, dentre das milhares que temos aqui, é o yoga. O yoga é uma prática, uma filosofia muito antiga que vem de culturas do outro lado do planeta, lá do Oriente, que visa trabalhar exatamente essas questões do nosso ser. A palavra yoga significa união, que seria a união dessas características nossas humanas, que adentra a parte física, mental e espiritual, e que quando elas encontram-se em desequilíbrio, nos acaba a trazer certas patologias, certas doenças, certos sentimentos ruins. Eu penso que a pessoa não precisa chegar na doença, a desenvolver um transtorno para poder olhar para si, olhar para a própria vida e se reorganizar em questão talvez do que poderia ser diferente. Qual é o papel que nós, enquanto sociedade, favorecemos o suicídio de algum modo? Eu não sou responsável pela sua genética, para você desencadear um transtorno bipolar, uma depressão recorrente, ou enfim, um transtorno de personalidade. Agora, é fato, principalmente no caso dos transtornos de personalidade, que existe algo que acontece na infância e principalmente na adolescência. E esse é o momento do bullying, que é a construção do indivíduo, né? A construção da minha identidade, a da minha autoestima e da minha autoimagem, né? De quem sou eu. E quem sou eu é algo subjetivo, é baseado em dados de realidade, muitas vezes, e é baseado em dados mais subjetivos, que tem a ver inclusive com a sua percepção de quem eu sou. E a autoestima é um conjunto de tudo isso, que é a estima que eu tenho por mim mesmo, como um todo. Não só uma questão estética, né? Mas de capacidades e habilidades sociais. Isso é construído nas relações interpessoais. Se eu, enquanto criança, desde os 11 anos, fui humilhado constantemente, por anos e anos, a minha autoestima ela vai ser muito prejudicada. A minha autoimagem pode ficar distorcida para o resto da vida. Não vai ter plástica atrás de plástica que vai, porque eu fui invalidado de algum modo. E às vezes essa invalidação ela acontece já dentro de casa, né? Uma cobrança dos pais em relação à estética. Aí o yoga, trazendo sempre essa questão do Setembro Amarelo e para ajudar a prevenir essa questão do suicídio, é uma ótima ferramenta, um ótimo estilo de vida também que pode ser feito de forma leve, tranquila. Idosos ou crianças podem fazer, mas numa determinada medida de alongamento, sempre adaptando para cada pessoa, tendo um instrutor do lado, uma pessoa que vai auxiliar. É uma prática assim muito gostosa mesmo, onde as pessoas realmente se conectam ali com o espaço, com as pessoas que estão ali dentro, fazendo uma roda de união mesmo, uma rede de compartilhamento, tanto de experiência, de conversa, tanto dentro da prática, dentro da filosofia, conversa sobre a questão psicológica, de espiritualidade, sobre os próprios exercícios dentro do alongamento, dos exercícios físicos. E tem sido uma experiência muito bacana. Porque a gente sabe que entre 15 e 29 anos, o suicídio é a quarta maior causa de morte nos adolescentes. E nas minorias, pelo mesmo motivo, porque o bullying é uma violência, mesmo que seja verbal, ela é mais velada, mas ela é uma violência e vai alterar a sua autoestima. Alterando sua autoestima, e ela vai deixar você mais vulnerável na vida, porque se você tem uma autoestima frágil, na época que você tiver que enfrentar um conflito maior, um rompimento de um relacionamento, ou a perda de um trabalho, ou qualquer outro tipo de perda, de estresse, você fica muito mais frágil, né? A autoestima e a saúde mental, o bem-estar mental está extremamente ligado. E as minorias, elas acabam também sofrendo aquilo que a gente entende como estresse de minoria. Isso vale para negros, imigrantes, refugiados, indígenas, toda a população LGBTQIA+. Eles falam de um preconceito que é percebido, que é de fato a experiência vivida,
violência física, violência verbal, moral, ameaças, xingamentos, expulsões, agressão mesmo, abuso sexual, né? Todo tipo de violência. Depois, existe o preconceito antecipado, que é um estado de alerta, é um estado meio que fóbico, é um estado de ameaça constante, porque você já prevê a humilhação que você vai sofrer. Então, muitas vezes até começa a evitar de se socializar. E nessas condições, às vezes a gente tem essa idade mais jovem, muitas vezes, não necessariamente, que é quando acontece o bullying e tudo mais. Então, a discriminação, ela está intimamente relacionada, lógico que ao longo de uma série de consequências, com sintomas depressivos, estresse, ansiedade e a ideação suicida e talvez até o suicídio. Porque uma vez que a sua autoimagem, a sua autoestima, ela foi danificada de um modo quase que permanente, você vai ser frágil ao longo da vida, porque a construção do eu, ela vem, igual eu falei, das relações interpessoais, né? Dessa sensação de pertencimento. Se você sente que você não pertence, você foi excluído dos trabalhos escolares, ou, sei lá, dos esportes, ou de qualquer coisa. Para a gente se desenvolver psicologicamente de uma forma saudável, a gente precisa de um ambiente seguro. E muitas vezes esse ambiente já não foi seguro em casa, depois ele vai ser reforçado não sendo seguro na escola, que é esse ambiente. O processo de autoconhecimento é um processo constante e eu arrisco até dizer que infinito. A gente vai terminar essa vida e não vai ter se conhecido 100%. E dentro do yoga é uma ótima oportunidade da gente se autoconhecer. E como uma filosofia e não necessariamente uma religião, o yoga não se encaixa dentro de um molde, de um ponto de vista que talvez se encaixaria dentro de uma religião. Então, independente da sua crença, da sua fé, eu acho que é muito importante sim, na medida do seu possível, da sua curiosidade, ir conhecer o yoga e conhecer essa prática que vai trazer um bem-estar para você, independente de quem é seu Deus ou de quem não é, de quem você acredita ou de quem você não acredita. E deixar qualquer preconceito de lado, do que possa ou não possa ser o yoga. É normal, às vezes, as pessoas terem esse preconceito, mas só que a gente tem que lutar sempre para a gente quebrar essas barreiras e buscar a gente tirar as nossas próprias conclusões com os nossos próprios pontos de vista, tentando entender a partir de nós mesmos até que ponto aquilo pode ou não fazer bem para mim, até que ponto aquilo pode ou não me ajudar. Todos nós, enquanto indivíduos, enquanto seres coletivos, temos que entender que nós influenciamos direta ou indiretamente no outro e até no modo como ele se percebe e até no quanto ele pertence a um local, né? Então, assim, você pode estar através do bullying, que é esse exemplo que a gente falou. Então, professores, coordenadores, pais, alunos, porque precisa ter plateia, né? Então, assim, a gente não pode mais olhar isso como um comportamento normal, uma brincadeira de criança, sendo que isso está relacionado lá na frente com o suicídio, sim. Para quem está na área de psiquiatria e atende psiquiatria infantil, isso é claro, é nítido, mesmo que exista a questão da genética. E isso vale para todas as outras coisas. Então, assim, se a gente não puder entender, não tem problema, mas não atrapalhar, essa é a ideia. Não atrapalhar o tratamento, não interferir no bem-estar dessa pessoa na sociedade, né? Porque, querendo ou não, o que constitui a gente são códigos de sentido, que é a cultura que vai determinar isso, né? Então, assim, se eu tô fora de um padrão que é cultural, mas, gente, é a subjetividade de cada um, né? Se você pensa assim, ok, esse é o seu pensamento. Porque senão a gente vai entrar no nazismo, foi o que Hitler fez. Então, se não era branco, se não era puro, o que não era, tinha que ser não só excluído, mas ser morto. Então, a gente está matando de uma forma em que a própria pessoa se mata ainda por esse mesmo raciocínio que ele teve, só que ele concretizava, né? Era um homicídio. E a gente vê que muitos dos suicídios estão diretamente relacionados a você não ser puro, que talvez tenha a ver com toda essa questão que a gente falou de cor, religião,
sexualidade, tudo isso. É muito importante, quanto mais a gente puder se conectar com a gente mesmo e entender quais são os nossos problemas, melhor é. Melhor a gente conseguindo ir se autoconhecendo e se curando. Por isso, nesse Setembro Amarelo, nesse mês de prevenção ao suicídio, se você conhece alguém que não está bem, que está infeliz, que está com esses sinais de depressão, ansiedade, fala para vir conversar com a gente, vai lá na Secretaria da Cultura. Além do yoga, tem diversos outros cursos de arte, tem pessoas ali prontas para acolher, enfim, ferramentas para a gente ficar bem tem um monte. Basta a gente ter um pouco de força, da gente falar, eu quero ficar bem, então eu vou atrás de ficar bem. Eu vou ir atrás e vou tentar melhorar.